Saudações a todos, estão ligados à Manduca Televisão. Meu nome é Diclici, já sabem, este é o programa Most Player, onde trazemos figuras emblemáticas que marcaram e continuam a marcar o nosso desporto. E hoje trazemos alguém que marcou a diferença no que concerne exclusivamente a futebol de praia, mas atualmente conectado ao futebol de 11. Mr. Abnero Osaka, o nosso convidado especial para a edição 2 do programa Most Player. Muito obrigado, Mister, por nos ceder esse espaço. Invadimos o teu território, estás a trabalhar e vamos ter alguns dedos de conversa para falar um pouco acerca daquilo que é o seu historial. Mister, bem-vindo, se apresenta, o nosso pessoal em casa. Bom dia e agradecer em primeiro lugar essa oportunidade de falar um pouco da minha pessoa, da minha carreira. Meu nome é Abnero Osaka, sou treinador de futebol, tanto futebol de 11 como futebol de praia. Tendo começado como treinador nas camadas de formações, e depois passar um bocadinho para o futebol feminino. O futebol feminino eu acabei fazendo por muito tempo mesmo, onde também apareci com uma felicidade de ter atletas com nome e renome serem formadas por mim, por a própria cidade é curta, possuir essas mãos ainda pequenininha. Exato. E outras, a Sarita, Virgínia, Jamélia, Ginege, e muito mais. Acredito que estando aqui a mencionar os nomes, podemos amanhecer, porque tem muita atleta mesmo que é formada por mim e que acabou aparecendo mesmo em grandes. Tem jogado na seleção nacional e continuam a fazer desporto de idade. Exato. De muitas moças que passaram pelo programa. Então estamos privilegiados. Acredito que sim, porque de facto tem muita, mas muita. A própria selecionadoras nacionais atuais, estava a falar da Célia, estamos a falar da Remate, estamos a falar da própria Júlia. São atletas que sempre que olho para elas a fazendo o trabalho que fazem hoje, fico feliz porque começo a perceber que contribuem alguma coisa para o desporto moçambicano, tanto em femininos, tanto em masculino. Tenho atletas mesmo que estão a jogar na seleção nacional ou que estão a abraçar as carreiras como treinadores e isso é de louvar. E algumas jogaram fora do país? Sim, algumas jogaram fora do país, a própria Sarita jogou fora do país, a própria Amélia, a Inês, a Cidália está fora do país. Sim. Então é uma felicidade muito grande olhando para a trajetória toda que a gente vai fazendo no desporto. Quando dou um exemplo de futebol feminino é que muitos não dão valor e eu sempre tive um carinho especial com o futebol feminino. Aliás, eu sempre tenho dito que sou o que sou hoje graças ao futebol feminino. Exato. Porque foi no futebol feminino que comecei a dar os passos bem largos, onde comecei a ser visto, ser considerado como treinador. Eu ter sido campeão em femininos, ter sido vencedor da taça. A Taça Maputo, por exemplo, da primeira edição, a segunda edição, a terceira edição. Uau. Eu que ganhei a mesma, na altura foi uma filha da Costa do Sol, e vários campeonatos, tanto como no Costa do Sol, tanto como no Zixás, assim como na Vulcano. E depois pronto, fui também os treinos masculinos, tendo começado os treinos masculinos no Zixacha, como treinador principal. Exato. E depois já é Vulcano, né, que também já fui campeão em treinos masculinos pela Vulcano, no futebol do 11, em 2016, estive na segunda liga, não ficaria na segunda liga mesmo, porque era o campeonato regional, onde havia todas as equipes da Zona Sul, Zona Centro. Digamos, quando digo Zona Sul, Zona Centro, só falo da Zona Sul mesmo, o norte, o sul e o oeste, nós fala de Maputo, Matola, Gaza, Inhambane. Estivemos envolvidos nesse campeonato, o qual também deixamos uma boas prestações. Isso é uma situação agradável para mim como treinador e tendo também qualificado a fase regional da Taça Moçambique pela Vulcano, também acabou sendo um marco histórico para mim, na minha carreira. Pronto, e a felicidade é esta, a grande felicidade é que sou um dos principiantes do futebol de praia em 2005, quando comecei o futebol de praia em Moçambique, na altura chamada a Vodacom, jogávamos na Costa Sol, o campeão foi uma falala nessa altura, e a posterior viemos a dar continuidade ao futebol de praia já com a Prosport, com o Manuel Monteiro. Tenho muito respeito para com ele, porque o Moçambique deve muito, mas muito a Prosport, em especial ao Sr. Manuel Monteiro, porque o futebol de praia reata através da Prosport. Isso já em 2012. Em 2013 é a primeira edição de futebol de praia, mais conhecido do OGL, exato, que era recreativo na altura, o campeão foi o BSK.
e eu ainda fazia dupla função, era treinador, era jogador ao mesmo tempo. Em 2014 idem, já era federado, é o primeiro campeonato de futebol federado, a qual eu como treinador ganhamos o mesmo campeonato como Vulcano. A primeira edição de futebol federado de futebol de praia é ganha pela Vulcano em 2014, depois voltamos a ganhar de novo em 2020, 2021, se não atrás. E já fomos várias vezes finalistas vencidas e por aí vai. Estamos a dizer que no futebol de praia também deixamos um marco histórico, conseguimos também ser campeões da cidade. O futebol de praia foi por 2 vezes, o futebol de 11 foi por 1 vez, em cenas masculinos, várias vezes em cenas femininos, e isso de uma forma dá-me uma alegria. Uma alegria porque, não diria ter muito de orgulho, mas faria muito mais de alegria, porque quando tu fazes uma coisa, a ideia é trazer resultados positivos. Exatamente. E se esses resultados positivos aparecem, é uma felicidade, tanto para mim, para a equipe técnica toda, que não sou sozinho, não trabalho sozinho, tenho os meus colegas, tenho os próprios atletas envolvidos, é a própria estrutura toda envolvida no da Vulcano, que vai fazendo o seu melhor. Então é que parabenizar a todos. Exatamente. O mérito não é só meu, é para todos. Dizer que até aquele que lava o equipamento. Sim, também tem o seu mérito. Exatamente. É graças a ele que aparecemos com o equipamento, aquele que prepara a comida, aquele que leva a equipe, que estamos a falar dos motoristas, por aí vai. Então é um leque de pessoas envolvidas que acabam trazendo a felicidade para toda a nossa equipe, para quem gosta de esporte. Não gosto dos clubistas, porque os clubistas só pensam nos clubes e optam por elas, mas para mim estou a falar dos desportistas, a todos os desportistas, porque os desportistas olham para isso como um trabalho, digamos, evolutivo, de uma forma gradual, que envolve todos aqui que eu fui mencionando, sem termos que se alguém por trás também, não foi de uma forma, digamos, propositada, é que é muita coisa no meio, mas tenho que parabenizar a todos e digo obrigado a todos mesmo que sempre contribuíram pelo sucesso. O sucesso não é meu, é de todos nós envolvidos, então tenho que agradecer mesmo. Até que apareceu uma oportunidade de selecionador nacional de futebol de praia. É claro que antes de ser selecionador de futebol de praia já fui selecionador de futebol feminino, também, graças a Deus. Mas de praia? Não, de futebol de 11 Ok. Ao qual tive 4 jogos oficiais onde fui 100% vitorioso, não perdemos nenhum jogo, ganhamos a todos e é uma felicidade para mim. E depois é quando vou à seleção de futebol feminino, futebol masculino, já é futebol de praia. Exatamente. Acredito que é onde mais notabilizou-se. Exato, e eu aí tenho uma questão muito curiosa, assim, nós, por exemplo, estamos aqui a gravar com o Mister, mas trazemos curiosidade de outras pessoas lá fora, não somos porta-voz. Uma das questões que sempre falou-se e fala-se até hoje é, não temos um campeonato tão agressivo ao nível de praia, mas como é que o Mister consegue levar a seleção além daquilo que era a imaginação do adepto moçambicano? Pronto, eu de uma forma resumida posso dizer que é trabalho. Exato. O trabalho engloba muita coisa. É a forma de estar, é a forma de analisar, de ver o jogo, é a metodologia introduzida no trabalho todo de preparação dos próprios jogadores, o critério todo, é o perfil do próprio jogador que nós queremos, é o perfil da própria seleção, da própria estrutura que nós queremos que seja. Estamos a falar de muita coisa envolvida no meio. Exato. Isso também envolve muita gente, não envolve só o SACA, envolve a equipe técnica toda, envolve os atletas todos, envolve a direção, envolve os patrocinadores, a imprensa, envolve os próprios motoristas, os roteiros, todos os staff envolvidos têm um dedo lá dentro. E esse dedo acaba trazendo resultados positivos. Isto é, para mim a equipe técnica não é só um treinador. O roteiro também faz parte da equipe técnica, o médico faz parte da equipe técnica, o motorista faz parte da equipe técnica. Estamos a falar dessa conjuntura toda que transforma o trabalho coeso e mais unidos, que acabamos conseguindo fazer resultados muito mais melhores. Agora, há um pormenor muito importante no futebol de praia. Graças a Deus, sou muito feliz porque percebo que contribui bastante, não só para o Moçambique, para o mundo no geral. Exatamente. Eu, quando chego como selecionador de futebol de praia, a primeira coisa que eu fiz foi juntar as duas partes, que é o futebol de 11 e o futebol de praia. O futebol de praia tem uma forma de ser específica. Exatamente. Que é só aspectos técnicos. Bola em cima, joga-se mais bola em cima. Exato, sim. Não com muita, digamos, muita preparação física,
porque usa-se mais habilidades técnicas. Sim, sim. Ele levantou a bola, fez o passe, levantou a bola, fez o passe, sempre a bola em cima. Eu fui pegar as duas vertentes, que é o futebol de 11, que é a bola no chão. Exato. Quando eu falo de futebol, as bolas só não porque jogam em cima, mas a ênfase do futebol do 11 é bola no solo. Exatamente. De pé para pé, jogando rente ao solo. Exato. É claro que tem passos longos, tem passos curtos, tem passo tabela, é muita conjuntura no meio, mas a essência do futebol do 11 é bola no solo. Exatamente. E a essência do futebol é bola em cima. Exato. Peguei nas duas coisas e juntei, fiz uma fusão que transformei numa só. Exato. Que é olhar para os adversários, olhar para aquilo que é a essência real do futebol de praia. Nós temos que fazer o inverso, para que nós possamos ter uma vantagem e trazer uma dificuldade para o adversário. Exatamente. É por isso que o Moçambique, se fores a fazer o resumo de todos os jogos, há de perceber que o Moçambique sempre jogou mais bola no solo. Exatamente. Sim. Sempre jogou como se estivesse a jogar 11. E muitos criticavam na altura porque não estavam a perceber qual era a minha ideia, o que eu acreditava que era possível, quais são as alterações que eu queria trazer do futebol de praia. Inovações, digamos assim. Isso deu positivo. Exato. Porque colocamos bola no solo, primeiro tivemos que trabalhar arduamente a parte física. Porque isso requer uma resistência muito grande, requer uma força acima da média. Acabamos fazendo muito trabalho físico. Após o trabalho físico, começamos a trabalhar os aspectos táticos e técnicos na simultânea. Onde já introduzíamos a bola no solo, ao mesmo tempo introduzíamos a bola alta e ao mesmo tempo introduzíamos a velocidade do jogo. Isso acabou trazendo resultados positivos, porque acabamos sendo a primeira seleção, tenho orgulho de dizer isso, nós somos a primeira seleção e a única seleção que trouxe o futebol de praia, digamos, modernizado. Exato. Jogando não apenas em cima, mas também no solo. Exatamente. Imprimindo a velocidade, sendo mais resistente. Ora, vejamos, um dos trunfos que traz muitos resultados para Moçambique é que o Moçambique é a seleção mais forte fisicamente. Exatamente. Devido ao trabalho que nós estamos fazendo. O primeiro e segundo período, os adversários podiam jogar de igual para igual, em termos físicos. Mas no último período, todos os adversários caíam e nós mantínhamos em pé, estávamos preparados para o tal. E sempre usávamos bola no solo, porque bola jogada no solo há mais velocidade da bola. Fazíamos com que o adversário, ao atacar, na praia sempre se ataca em bloco, mas ao defender, quando a gente ganha a bola, a velocidade que a gente dá para chegar ao baliza do adversário era mais rápido em função da composição defensiva que tinha que ter a equipe, o equilíbrio defensivo. Chegávamos primeiro antes do adversário chegar na sua zona defensiva. Logicamente, acabamos levando vantagem em termos ofensivos usando essa estratégia. Automaticamente eram resultados positivos, uma atrás da outra. Graças a Deus, deixamos um marco histórico. Estou feliz por isso, porque contribuímos. Agora, se tu sentas e assistes futebol de praia, começas a perceber que o modelo de jogo do Moçambique, a forma de apresentação do Moçambique no futebol de praia, quando aparece, foi um passo-copo ao nível mundial. Exatamente. Todas as seleções agora já jogam no chão. E não foi isso que rendeu o convite ao Mister para a França? Pronto, eu acredito que uma das coisas é exatamente essa, mas de uma forma resumida, o convite para Marselha é através do trabalho coletivo que trouxe esses resultados. Estamos aqui a falar delas, como eu dizia, não são apenas do SAD, são de toda a conjuntura do pessoal que eu estava aqui a mencionar, o staff todo, a partir do roteiro, o médico, o massagista, a direção, o motorista, o próprio atleta, os colegas como treinadores também que têm que trabalhar, o treinador de jogadores, então, esse trabalho todo feito de forma coletiva acabou trazendo esses conventos que estamos aqui a falar. Não só Marselha que deu convite, são vários. Eu acabei optando pela Marselha porque tinha lá algumas pessoas que eu as conhecia. O selecionador, por exemplo, da Comores, que faz parte do Marselha de França, foi uma das pessoas que indicou a minha pessoa para que fosse lá. Então, como já existiam algumas pessoas lá que eu as conhecia, preferi inclinar mais para o lado em que tinha alguém que eu conhecia e que podia facilitar o trabalho que ela fazia. Então, resumindo, somos vice-campeões da África. Exatamente. Somos vencedores da COSAF. Exatamente. Qualificamos ao Mundial por mérito próprio. Exatamente.
Acredito que para uns pode não ter sido nada, para mim é uma valia, porque conseguimos ter uma vitória no Mundial. Exatamente. E deixamos uma boa imagem. Exato. Estive entre os 10 melhores treinadores do mundo. Exatamente. Estive entre os 4 melhores treinadores do mundo. Só o fator de estar entre esses, os melhores, eu já considero que também somos os melhores. Sim. Não só o Saka, mas todos nós somos os melhores. O Saka esteve lá a representar, sim senhor. O nome do Saka apareceu lá, sim senhor. Mas todos não podem ser excluídos, porque fazem parte desse barco. Então, só tenho mesmo que agradecer, dizer muito obrigado. E vamos continuar a trabalhar. Vamos a trabalhar porque agora qual é o sonho? É um dia ser campeão africano. Exato. Esse é o sonho. Quando fomos ao CAN, nós não tínhamos a obrigação de sermos os campeões, porque éramos os novatos. Sim. Mas dentro desses novatos, chegamos lá e demonstramos que tinha potencial e capacidade para cá. Acabamos sendo vice-campeões. Então, a meta não pode ser abaixo ou inferior ao vice-campeão. Exato. A meta tem que ser melhorar o que nós fizemos no passado. E ser campeão. É um sonho. O sonho é de borla, senhor, não se paga imposto. Pode se realizar. Se um dia voltar a ter a oportunidade de ser selecionador nacional, porque muitos não percebem, quem critica, porque o Saka foi tirado do Saka, não sei o quê. Nós temos que aceitar as mudanças. Exato. Primeiro é que o Saka não é melhor que os outros. O Saka é igual aos outros, teve uma oportunidade, fez o que fez, em função do trabalho coletivo, bem o que deu. O contrato do Saka termina. Quando termina o contrato do Saka, a federação não renovou. Ok. Não tendo renovado, achou melhor naquele momento pegar alguém que já esteve no futebol de praia. Nunca esteve lá como treinador de uma equipe, mas já esteve no futebol de praia, na seleção nacional, como adjunto, depois também passou como selecionador. Até lembro-me que num torneio organizado aqui na África do Sul, acabou ficando de novo ficou em quinto, porque chegou-se quinto e sexto, foi Moçambique e Gana. Moçambique ganhou, ficou em quinto. Então a federação, tendo esse alguém em casa, já não tendo um vínculo contratual com o Saka, exatamente, achou melhor pegar o próprio caso. Perfeitamente. Que não é errado, colocou lá, também conseguiu qualificar. Infelizmente, não tivemos o sucesso já dentro do próprio campeonato africano no Egito. Acabamos ficando em sexto, claro que foi uma... caímos muito, mas fez aquilo que deu para fazer. Exato. Lutou até onde pôde. Não conseguiu alcançar o objetivo principal, todos quando vamos a um campeonato, é chegarmos o mais longe possível. Não conseguiu, mas pelo menos demonstrou que alguma coisa estava lá feita. Exato. Há quem sempre diz, aproveitou-se do trabalho do Saka. Não se aproveitou do trabalho do Saka. Porque o trabalho não é do Saka, o trabalho é coletivo. Exatamente. Começa nos clubes. Eu quando cheguei na seleção, a seleção já existia. Exatamente. É claro que houve muitos jogadores que entraram, muitos jogadores que nunca tinham tido a oportunidade de jogar na seleção, lógico, mas já quem começou. Sim. Eu dei continuidade. Exato. Assim como ele veio, deu continuidade. Sim. Amanhã pode voltar a ser o Saka, pode não ser o Saka, ser um outro, também vai dar a continuidade. Porque esse trabalho não está a começar hoje. Não. O Saka apenas foi o primeiro a conseguir qualificarmos aqui para o Mundial. Assim como para o Mundial. Foi o primeiro a conseguir ganhar a COSAF. Foi o primeiro dentro das seleções da Federação Moçambicana de Futebol, que é um pormenor que muitos não prestam atenção nisso, mas é uma realidade. É o primeiro dentro das seleções nacionais da Federação Moçambicana de Futebol a ser o vice-campeão. Isso é um registro, é um marco. É o segundo dentro da Federação Moçambicana de Futebol a participar no Mundial. Porque nós tivemos o Mundial de Futebol de Salão. Exato. É claro que a diferença é esta. O nosso futebol de salão não qualificou de uma forma direta. Enquanto o Moçambique, o futebol de praia, qualificou de forma direta. A diferença é esta. Mas a Federação Moçambicana de Futebol já conseguiu participar em 2 mundiais. Nas mãos do Mr. Saka? Não. No futebol de praia é o Saka. Exato. Mas no futebol do salão não foi o Saka. É o Mr. Até que menos forte. Já perdemos a vida, perdeu a vida. Agora foi o Mundial do Brasil? Sim. Então estamos a dizer que a Federação tem um trabalho que está a fazer
graças a Deus está a dar frutos. Exato. Conseguiu estar no Mundial pela primeira vez, através do futebol de salão, mas depois não parou aí. Conseguiu ser vice-campeão, então, os outros vice-campeões, porque até agora não tem outro vice-campeão dentro da federação do futebol de praia, e também aparecemos com resultado positivo, que é ganhar o jogo no Mundial. É aí onde começa a ver a diferença. Exatamente. Em futsal não conseguimos nenhuma vitória, mas em futebol de praia conseguimos uma vitória e perdemos até a gente num jogo que perdemos no qualificado para quartos finais, que foi contra a equipe que perdemos 8-7. Então estamos a dizer que é um percurso positivo, é um orgulho para nós que fizemos parte disso, do trabalho. Estamos a falar dos atletas, da direção, de tudo. Todo o staff da FME. É um orgulho para nós. Por que é orgulho? Porque conseguimos ter resultados positivos. Exato. Então a alegria é de todos nós. Exatamente. É dos próprios moçambicanos que também estiveram lá a apoiar, as energias positivas, mesmo não estando presente no local. É para sempre víamos as mensagens de felicitações, sempre víamos as entrevistas, sempre recebíamos mensagens. É muita conjuntura. É que todos lutamos pela mesma causa. Graças a Deus conseguimos alcançar as partes positivas. Perfeito, Mister. Vamos terminar esta última questão. Mister, como que o Mister fez a avaliação dos jogadores de 11 para fazer um mix com os de praia? É o seguinte, é aí onde começa o não entender das pessoas. É aí onde começa as pessoas a darem críticas de coisas que não sabem qual é a realidade. O futebol de praia, não sei Moçambique, nunca, até hoje, ainda não formou nem sequer um time. Isso é um detalhe. Todos os jogadores que jogam na praia são jogadores formados no futebol de 11. E todos os jogadores de futebol de praia são jogadores que atingiram até os júniores, primeiro ano de séniores, outros segundo, terceiro, não conseguiram se impor no futebol de 11, acabaram abraçando o futebol de praia. Então, o mesmo jogador que hoje estamos a criticar é de 11. Está na praia. Está na praia. Estamos errados. Porque mesmo aquele que já está jogando na praia há 2, 3 anos é de 11. Okay. Nunca foi formado na praia. E tem alguns que estão a jogar no 11 e ao mesmo tempo estão na praia. Okay. Por exemplo, até a altura que eu sou nomeado funcionário profissional, os únicos jogadores que jogavam praia e 11 eram jogadores do Vulcano. O outro jogador que depois de boas prestações que nós tivemos, graças a Deus, acabou voltando ao futebol de 11, é o Nelson, que também já jogava no Teste África. Exato. E ao mesmo tempo jogava na praia. Okay. Nelson é uma referência muito notável na seleção, quando fala de futebol de praia. Quero perceber, o Mister convida o Nelson a fazer parte dos quadros do Teste África. É assim, o Nelson destaca-se no futebol de praia, digamos, ao nível da cidade de Maputo, e aparece uma oportunidade para fazer parte do Teste África de Chile. Ok. Quando ele é chamado ao Teste África de Chile, eu ainda não era selecionador nacional. Certo. E logo em seguida fico selecionador nacional. Eu chamo ao Nelson Teste África para vir à seleção nacional. Ok. A gente fez um trabalho positivo, graças a Deus. Ela fica melhor jogador da África, fica melhor marcador da África, fica melhor jogador da COSAFA, fica melhor marcador da COSAFA, está entre os 100 melhores jogadores do mundo. Uau. Então, acabou sendo um marco histórico na carreira dele. Exatamente. Vou com ele para Marselha. Depois de todo o trabalho feito ao nível do CAN, da qualificação do próprio campeonato africano, ele é chamado de Ferroviário de Maputo. Exatamente, sim. Aparece em Ferroviário de Maputo graças ao trabalho feito, não só pelo Saka, por ele também. Sim, a entrega. Exatamente. Porque é um jogador humilde. Eu tenho que dizer isso de boca cheia. Nelson é um jogador humilde. É um jogador com qualidade. É um jogador que pode jogar em qualquer posição. Exatamente. É por isso que lá na praia, muitos não percebiam se o Nelson era extremo, se o Nelson era pivô, era defesa. Porque o Nelson tem qualidade. Exato. Tem técnica, tem velocidade, tem bom remate, joga bem com os 2 pés.
No Teste África, por exemplo, quando na altura o Mr. Five estava a trabalhar com ele, eu sempre dizia, falava com os fones, eu dei justamente com ele, ponham esse menino a jogar como tu, Yes. porque vai render mais, porque ele gosta da baliza. Exatamente. Muito bem, Mr. que faziam isso. Só que ele, de natureza, é central. É por isso que quando vai ao ferroviário, vai como central, posição real dele. Ok. E vai mais como lateral direito, porque é mais explosivo e chega à baliza adversária com muita facilidade. Mas o Nelson, na verdade, tanto lá na formação, até a chegar aos séniores, sempre foi central. Exatamente. Resumindo, é aquilo que eu dizia, todo jogador do futebol, do 11, é que joga à praia. Exatamente. O Rashid, por exemplo, muitos não conheciam o Rashid na praia. Conheciam o Rashid no Estrela, em Vilanculo. Por quê? Sempre jogou ao futebol do 11. Para mim, considero como um dos melhores avançados que nós tivemos em Moçambique. Isso, certamente. Tudo bem, mete-se no futebol de praia, joga pelo futebol de praia pelo CAP, pelo Sonso, tudo bem, fica campeão também, já foi campeão do futebol de praia e faz parte do leque das nossas craques. Exatamente. O Rashid nunca tinha jogado na seleção de futebol de praia. E foi o primeiro treinador a convocar, assim como alguns. Certamente. Mas não é pelo favor, é pela qualidade que o Jogador, sim. Hoje muitos poderão perceber o Rashid. O Rashid é um jogador que tem um músculo grande. Sim. E mesmo no futebol do 11 sempre teve esses problemas de rupturas musculares, no idoso. Então, em algum momento pode esperar que o Rashid renda e não consiga render devido aos problemas musculares que ele tem. Mas, sinceramente falando, é um dos melhores jogadores que nós temos na praia. Exatamente. Igual ao Nelson, igual aos outros. Não estou a dizer que os outros não valem. Não. Mas muitos podem terem criticado, por exemplo, no cano de Vilanculo. O Rashid foi muito menos utilizado. Sim. O Rashid vai para o não dizer nada. Mas melhora. E não teve a mesma performance que teve nos outros campeonatos. Perfeitamente. Ainda voltou a ter o mesmo azar agora. No Egito, vimos o Rashid na maca, lesionado. Foi uma dor para todos nós e acabou não conseguindo terminar o seu campeonato. Então, estamos a dizer que, de alguma forma, todos esses rapazes devem ser olhados como um exemplo de futebol de praia. Exato. Por mim, se eu fosse, digamos, uma estrutura máxima de desporto, não me custava, por exemplo, levar o Rashid, levar um Anivaldo, levar os Nelsons por aí. Aqueles todos que fizeram essa história toda, de tudo, andar nas províncias, servirem de ídolos de demonstração de futebol para o Moçambique. Iam trazer outra motivação. Porque não estou a dizer que seria uma forma de reconhecer, porque ninguém vai tirar aquele estatuto que eles têm. Exato. Mas seria uma forma de trazer o futebol de praia ao alto nível em função do trabalho que está sendo feito dia após dia pelos mesmos. Então, resumindo, só tenho mesmo que agradecer a todos. Exato. Não vou estar aqui a mencionar os nomes, porque são muitos não, alguns vão ficar de lado. Mas a todos os atletas, mesmo aqueles que não conseguiram estar na última convocatória, também ajudaram esses que chegaram à última convocatória a chegar lá. Exatamente. Porque trabalharam com eles, treinaram com eles, ajudaram em todos os aspectos, ao defender, ao atacar, fizeram com que eles evoluíssem mais. Então, o agradecimento vai a todos, mas a todos mesmo, e dizer que ninguém é inferior do outro, assim como os treinadores, não porque o SAC é melhor, o SAC teve uma oportunidade que qualquer um possa ter. Então, a todos os treinadores que fazem parte do futebol de praia, a todos os treinadores que fazem parte do futebol do 11, porque também, de uma forma direta, contribuíram para esse sucesso. Exatamente. Porque esses jogadores, estamos aqui a falar, partiram de lá até chegar aqui. Aquele nível, exatamente. Perfeito. Então, eu só posso dizer isso. Mister, temos muita coisa para falar, muita mesmo. Vamos prometer aqui, voltarmos no outro dia, vamos explorar mais a parte do vulcão.
a tua relação que tens com o Vulcano parece que é muito amorosa. Eu sou vulcano. Não Exatamente. vou dizer que a parte, eu sou vulcano, porque eu sou fundador do vulcano. Então, é segredo, vamos ver depois. Então vai dizer tudo. É quase verdade. Ok, Mister, peço que manda abraço ao pessoal lá que está ligado ao canal e acompanharam a entrevista. Sei que há muita gente que admirou e ainda admira o seu trabalho. Mister foi quando você é uma referência na praia. Está no 11, mas na praia onde... Digo isso por quê? Porque eu vou falar de mim como adepto. Comecei a ter interesse no futebol de praia porque o Mister estava a trabalhar lá. Os resultados nos chamaram à praia, nos convidaram para apreciarmos o futebol de praia. Então gostaria que o Mister mandasse abraço à família, aos amigos, tal, que estão ligados ao programa e depois encerramos. Pronto, em poucas palavras eu diria que primeiro é mandar um abraço muito especial a todo o grupo de trabalho do canal, porque envolve muita coisa. E essas pessoas merecem um carinho muito especial, porque é graças a elas que fazem chegar aquilo que nós somos ao mundo no geral. Eu não vou dizer ao Moçambique, porque É o mundo. é o mundo no geral. As plataformas ajudam Agora. Então, eu tenho que agradecer a essas pessoas que fazem parte da TV Manduca, porque são elas que fazem nós sermos conhecidos e reconhecidos a nível mundial. Exatamente. E tenho que agradecer a todos, a toda a minha família, que tem me apoiado no último minuto. Claro, no início ninguém acreditava, mas depois, quando a gente somos persistentes e vê que estamos a fazer alguma coisa, acabam nos ajudando e dão o seu apoio. E agradeço a todos os meus familiares, a todos os amigos, a todos os simpatizantes do futebol de praia, a todos os fazedores do futebol de praia, a todos os simpatizantes da Vulcano especial, tanto na praia, tanto no futebol de 11 e ao Moçambique em geral, e dizer que o Saka sempre continuará a dar o seu melhor, a tentar fazer o seu melhor dia após dia, a lutar contra o do desporto, não só do futebol de praia, tanto do futebol de 11, assim como do futebol feminino, ao nível nacional. Quem sabe além fronteiras, sempre que tiver a oportunidade para fazer, farei com todo gosto. Então, muito obrigado e espero que as coisas continuem a fluir e sejamos os melhores e dia após dia. Exatamente. O Mister já iniciou os trabalhos, vamos chegar um dia. Ora, nós agradecemos pela oportunidade, um forte abraço a todos.